Olá pessoal, eu sou a Ariane Halliday, sou pastora de traduções aqui da Bethel Languages e pastora da BSM Português. A gente está muito animado de poder convidar vocês para a Mesa das Nações. A nossa casa quer abrir espaço para as línguas e a gente está muito feliz de poder trazer para você esse Sermão da Semana em português. A gente espera que você aproveite, Deus tem coisas lindas na sua vida. Bom dia, é bom ver você. Essa é oficialmente a terceira semana, mas na verdade a quarta semana da gente falar com você sobre o mandato, a visão, a missão única que temos como Bethel. E provavelmente, não sei, 95% do tempo, quando a gente tem os nossos cultos, a gente se reúne coletivamente, semana após semana. Eu imagino que pelo menos 95% do tempo a gente fala sobre o que ia ajudar o corpo de Cristo coletivamente, a cidade, a nação, e raramente a gente foca apenas na Bethel. Mas nas últimas semanas, a gente tem falado sobre essa é a Bethel. E se você é um convidado, você está sentado aqui na nossa mesa de jantar de Natal. Espero que você curta, as comidas do Natal e que a gente possa suprir suas expectativas. Mas, honestamente, essa é uma conversa apenas que a gente não faz tão frequentemente. Mas a gente está fazendo essa conversa hoje para falar do que realmente o Senhor está requerendo de nós. E a Bethel é importante, assim como toda a igreja em Reading, né? E Reading é uma daquelas cidades que tem tantas igrejas maravilhosas e é uma grande alegria podermos fazer parceria com essas igrejas, esses líderes. E quando a gente fala com a igreja de Reading, a gente fala da igreja de Reading, tem só uma e não é a Bethel. A gente faz parte da igreja de Reading. A gente fala do nosso pedacinho da torta, do que Deus está fazendo na terra, mas pelo menos a gente tem o nosso pedacinho. E eu sou grato por isso e a gente vai enfatizar isso hoje. Eu vou fazer em duas partes. Primeiro, para você entender para onde eu quero te levar no final hoje, é que eu quero falar sobre o nosso prédio, o nosso novo prédio do Collier, do Campus Collier. Isso, eu fico com vergonha, gente. Nas últimas 2 semanas eu tive reuniões organizadas para eu estar com alguns dos nossos times. Na semana passada foram alguns pastores brasileiros. Na semana anterior, um grupo estava fazendo tipo um podcast, alguma coisa assim. E eu ia lá, e aí eles falaram, Collier, eu escutei o Caterpillar, outro prédio. Eu sei que eles não são o mesmo, mas os dois começam com C. Então, me dá um tempo aí, viu? Eu escutei Caterpillar. Então, 2 vezes eu fui pro prédio Caterpillar, que a gente tem também para essa reunião, e não tinha ninguém lá. Tinha gente lá, mas não era para me encontrar, entendeu? E eu tô andando dizendo, será que eu fiz isso de novo? Eu esqueço que a gente tem um prédio na rua Collier. Eu deveria saber disso, sabe? Não, por favor, ora por mim, ora por mim. Quando você orar por esse prédio, pela construção, ora por mim. Você fala, ajuda esse homem, Senhor, para que ele chegue na hora certa, no prédio certo, para a reunião certa. Fiquei com um pouco de vergonha disso daí. Me deixou com vergonha. Aconteceu uma vez, mas aí já dá pena, né, se acontecer de novo. Mas eu tô ansioso para minha próxima reunião lá no Collier, que eu vou chegar lá cedo. Eu vou chegar cedo para, tirar o atraso de todas as vezes que eu cheguei atrasado. Mas a gente está falando sobre os nossos prédios. Os lugares facilitam, fala isso comigo. Nunca é sobre construir prédios, monumentos para as pessoas ou movimentos, mas são esses lugares que facilitam o que Deus está fazendo na terra. Eu tenho primeiro uma mensagem para te dar. E não tem nada a ver com o prédio, mas eu vou virar ali para falar um pouco do prédio, mas eu vou falar um pouco. E vou fazer isso encaixar, tá bom? Jesus, me ajuda. E sejam bem-vindos toda a nossa família online também que está se reunindo com a gente. Que alegria. E quantos de vocês vieram para a conferência Open Heavens essa semana? Que legal que vocês vieram. Aqueles que não vieram, o fato que você não veio abriu espaço para outras pessoas virem. Então, a gente está muito feliz porque vocês fazem um ótimo trabalho em abrir espaço para as nações. Sabe, vamos ser honestos. Eu acho que Reading é o centro do universo. Vamos falar a verdade, eu acho. Mas a maioria das pessoas não acha. Mas eu tô certo. Mas vamos ser honestos. Quando você tem 20 mil visitantes por ano, que é o que a Bethel tem,
Quando você tem 20 mil formados na nossa escola de ministério, não falando da escola de cura, essas outras escolas curtas que a gente faz, e eles vêm de 110 nações, não tem campanha de marketing que pode fazer isso acontecer. Não se trata de uma pessoa, não se trata nem mesmo de um movimento. Existe uma graça que Deus liberou de que se a gente não reconhecer, nós vamos perder nossa oportunidade de pisar e andar completamente no que Deus já falou. Não é sobre nós, mas a gente pode participar e eu sou muito grato por isso. Mas quando a gente olha o que o Senhor fez, 110 nações, sabe? É difícil chegar aqui, gente. Só os famintos chegam em Reading. Os que não estão com fome ficam em Los Angeles, em Denver, sei lá. Tô brincando, gente. Me perdoa se você é de Los Angeles. Não é um insulto. Não é pra ser um insulto. Nossa, eu tô fluindo na unção do Gabe aqui das piadinhas. O Chris eu não posso culpar porque ele tá viajando, mas senão eu ia culpar o Chris por essa piadinha. Mas eu espero que você possa curtir esse momento, apreciar um momento divino, uma graça que o Senhor colocou sobre a casa, maior do que todos nós juntos, mas temos que estar aqui para isso. Então, o que eu quero falar com você é sobre essa ordem divina. E para fazer isso, eu vou falar com você de uma história do Velho Testamento, é uma das minhas favoritas. Fala de Davi quando ele se tornou rei. Saul tinha morrido. Então, vou te falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te falar a história e depois a gente vai ler versos meio aleatórios, porque eu tenho um ponto para te levar, para que as escrituras façam sentido, eu vou contar a história. Davi, ele recebeu a profecia de que seria rei de Israel, 13 anos antes disso acontecer. Durante aquele tempo, como um jovem, ele era um pastor de ovelhas. Ele tinha sua harpa, a guitarra com ele, e eu tenho certeza que ele ministrava ao Senhor, e eu acho que foi ali que ele aprendeu que o Senhor habita os louvores do seu povo. Existe um programa completamente que Deus tinha marcado para Israel no tempo de Davi, que eles nunca tinham experimentado como nação antes, eles sempre faziam sacrifícios de sangue, mas nunca ministravam a Deus diretamente. E quando Davi se tornou rei, ele percebeu profeticamente e foi comprovado pelos profetas. Davi é chamado de profeta em Atos 2. Então, 3 profetas, Natan e Gad, também confirmaram o privilégio. Eles tinham agora o privilégio de ministrar direto ao Senhor como sacerdotes. Então, Davi, quando ele se tornou rei, ele queria trazer a presença de Deus, que era uma caixa de ouro chamada Arca da Aliança. Tinham 2 querubins, tinham 3 artigos dentro, os 10 mandamentos, a jarra do maná e o cajado de Arão, para ilustrar a marca de uma autoridade bíblica que é a vida ressurreta. Então tinha ali essa caixa que não representam a presença de Deus, mas foi aquilo que representa a aliança do Senhor com Israel. Ele disse então que habitaria ali. Então a presença estava com Israel, aquele era o sinal, e no deserto tinha fogo à noite, e a nação inteira poderia ver. Outras nações viam onde, se Israel estivesse no vale, em qualquer lugar, tinha uma nuvem de dia, então tinha a presença manifesta de Deus. E quando Davi se tornou rei, Saul não se importava tanto com a presença. Eu não posso dizer que ele não gostava, mas ele usava a presença tipo como uma moeda mágica. Ele jogava e queria o desejo dele. Era o que beneficiava ele, mas não tinha relacionamento. Então, a palavra religiosidade ou religião pode ser usada de 2 formas. Biblicamente, pode ser ou negativa ou positiva. A religião, para mim, ela é formada sem poder, rotina. É uma rotina sem relacionamento. Eu vou usar na forma negativa. É a concha de algo que poderia ter vida, mas não tem. E o que Davi fez é que ele queria trazer a presença de volta para Jerusalém. Os filisteus, na verdade, eles capturaram a arca. Vou te falar, é a parte do humor ali, das escrituras, porque eles capturaram, levaram para sua cidade, e todos os homens da cidade tiveram hemorroidas. Então, a presença que é uma bênção para você, nem sempre é uma bênção para todo mundo que você entra em contato com essas pessoas, né? Então, vou deixar aqui essa história.
Eu tô de novo fluindo aqui na unção do Gabe. Eu vou te culpar por tudo, Gabe. Hoje eu vou te culpar por tudo. Enfim. E Davi tinha essa paixão por trazer a presença para Jerusalém, a cidade do Senhor. Então eles trazem a presença e eles trabalham para trazer a presença de volta para Jerusalém. Eles colocam nas carroças dos bois. Inclusive, o que acontece primeiro é que diz que Davi consultou com os generais, com os líderes militares, e a partir dessa consulta, de alguma forma, eles decidiram trazer a presença de volta. E olha o que eles iam fazer. Eles colocaram a arca numa carroça de bois. Muitos de vocês conhecem essa história. E aí era uma jornada de 7, 8 milhas entre onde a arca estava e Jerusalém. Eles começam essa jornada. Os bois, eles tropeçam e um dos sacerdotes tenta alcançar para segurar a arca e o Senhor mata esse homem e Davi fica com temor do Senhor, aterrorizado, e ele não quer saber dessa arca mais. Então ele estaciona aquilo ali na casa de Obed-Edom. E aí ele começa a escutar que tudo que Obed-Edom toca vira ouro. E aí ele está realmente sendo abençoado e Davi diz, vale a pena esse risco. E agora, dessa vez, ele vai para as Escrituras, ao invés de consultar com os líderes militares. Quando estiverem em dúvida, leia a Bíblia. Ele consulta as Escrituras e as Escrituras tinham essa direção muito específica de que a Arca da Aliança tinha que repousar sobre os ombros dos sacerdotes, não sobre nada que os homens fizeram. Então a mensagem é que o Senhor não repousa sobre o que você constrói, mas Ele repousa sobre você. Ele trabalha através do que você constrói, mas é você quem carrega a presença. E muito especificamente, Israel tinha rejeitado o mandato do ministério sacerdotal para todas as 12 tribos. Eles foram chamados em Êxodo 19:6, vocês serão um sacerdote, uma nação santa. Capítulo 20, eles rejeitaram a voz do Senhor e depois disso, Deus falou, eu vou usar uma tribo para ilustrar para as 12 o que Ele queria para todos. E isso é ministrar diretamente ao Senhor. Você está vivo? Eu acho que é muita informação. Eu estou correndo aqui com o tempo. Não sei se você percebeu, mas estou falando rápido. Então, o que o Senhor fez logo depois é que Ele usou a nação de Israel para ilustrar o que Ele queria fazer em todas as nações. Entende que Ele usou a miniatura? O que eu acho que Ele está fazendo com a Bethel é que, da mesma forma que um arquiteto constrói a sua maquete do que ele vai construir para que você possa, então, andar e ver, eu sinto que o que Deus está fazendo na nossa cidade, vamos ser honestos, é difícil chegar aqui, mas Ele está usando essa maquete de Reading, que vai ser um modelo, um exemplo, para inspirar os grandes líderes das cidades como Paris, São Francisco, Hollywood, os lugares do mundo. O Senhor está depositando ordem, uma planta divina de como isso funciona. A gente não chegou até o final, mas estamos no processo, amém? Então Davi traz essa arca e os bois tropeçam e então ele deixa a arca ali na casa desse sacerdote e tudo que ele toca vira ouro. E aí Davi está dizendo, eu quero essa presença. Aí ele volta para o manual do proprietário. E aí ele descobre nesse manual que os sacerdotes têm que carregar essa presença. Tem que carregar nos ombros. São 7 milhas, mais ou menos uns 15 quilômetros, da casa de Obed-Edom até Jerusalém. Então eles param a cada 7 passos. Era uma jornada longa. Eles tomam 7 passos, carregando a presença até Jerusalém. E a cada 7 passos um sacrifício. E diz que eles adoravam com todo o coração. E o que é interessante é que a frase é que eles se expandiam completamente. Vamos colocar dessa forma. Eles expandiam toda a sua energia, toda a sua força nessa expressão de adoração. Eles fizeram isso da primeira vez, quando o Senhor matou Uzá. Então, a sinceridade não é tão boa quanto a obediência. Eles adoraram a Deus extravagantemente, mas Uzá quebrou o código, as regras. Eu não quero que você fique paranoico, eu quero que você fique paranoico. Não, tô brincando.
Não estou tentando te fazer ficar paranoico, mas eu estou dizendo, Deus tem um protocolo. Em todas as restrições de Deus, nunca nelas existem punições. Ele me restringe aqui para que eu tenha mais de mim para chegar ali. São sempre convites para mais vida, para mais liberdade, mais vitória. Todas essas restrições não são um tapa na sua mão. Elas estão dizendo, eu preciso de tudo de você envolvido nessa uma coisa que eu te chamei para fazer. É verdade. Vamos abrir em 1 Crônicas 12. Davi traz a Arca da Aliança para uma tenda. E existem 4 casas de Deus. Tem nas Escrituras, né? O tabernáculo de Moisés, o de Davi, o templo de Salomão e tem o templo de Salomão reconstruído. Quando o Senhor queria descrever a casa que eu e você somos, quantos de vocês entendem? Nós somos a casa de Deus. Quantos de vocês entendem? Nós somos a casa de Deus. Ele habita nas pessoas, né? Quando ele queria nos ensinar sobre como era essa casa, ele não usou o tabernáculo de Moisés. Ele nem usou o de Salomão. Era muito glorioso. Isso teria sido legal, mas ele não falou dele e nem do tabernáculo reconstruído. Ele usou o de Davi. Não existe descrição de materiais. Só sabemos que Deus estava ali e o povo de Deus estava ali para adorar 24/7. Esse é o corpo de Cristo. É isso que você é. Nós somos construídos como pedras vivas, como Pedro diz, como um sacerdócio real que tem o privilégio de ministrar a Ele. E esse é o mandato bíblico. É isso que fala essa história. Então, Davi tenta fazer isso com as carroças de bois, sem perceber que nós é que carregamos a presença. Então, vamos lá. Eu vou pegar uns versos meio aleatórios. 1 Crônicas 12. Pula primeiro lá para o verso 22. Vamos entender primeiro que os líderes militares das 12 tribos estão vindo para deixar Davi saber que eles têm o apoio deles para que ele seja rei. Então, o verso 22 diz, naquele tempo, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Verso 23. Esse é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Verso 31. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei. 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos e que sabiam como Israel deveria agir. Comandavam todos os seus parentes. 33. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Olha o que eu quero que você anote. Eu quero falar com você sobre o fato de que a gente vai ver isso daqui a pouco, mas existe uma ordem incrível de como os militares responderam a essa responsabilidade deles. O Espírito Santo inspirou as Escrituras, ele destaca isso, acho que 4 vezes nos próximos versos, e ele destaca o fato de que esses caras sabiam o que era a estrutura, sabiam o que era a ordem. Um dos problemas que temos no avivamento é que a gente não sabe o que está acontecendo. Frequentemente a gente se reúne, a gente não sabe. Eu lembro no início, assim, a gente ficava aqui juntos como grupo perguntando o que a gente faz agora, porque a gente não sabe o que está acontecendo, mas isso não significa que o Senhor não sabe. Então, às vezes, parece desorganizado para nós, mas é divinamente orquestrado pelo Senhor. Sabe? Os cemitérios são completamente organizados, mas lá não tem vida. As salas de maternidade no hospital são completamente sem ordem alguma. Tem sangue, todo tipo de coisa acontecendo, mas está em perfeita ordem. Às vezes, a gente pensa que quando algo está organizado, está planejado, é religioso no sentido ruim, mas não. Deus é um Deus de ordem. Olha bem para os 6 dias da criação. Então, olha o que eu quero te mostrar a partir dessa escritura. Eles sabiam o que era a ordem quando se tratava dos militares, mas eles não sabiam a ordem de como eles deveriam se aproximar de Deus. Tá bom? Verso 33.
os homens de Zebulon, olha, eu não sei você, eu quero ver esses grandes de Davi, eu quero ver, sabe, os filmes no céu. Eu quero ver os filmes dos grandes de Davi. Esses caras eram assustadores. Um guerreiro enfrentou 800 soldados e um cara mata todos. Eu sei que é muito sangue, eu não gosto de violência nos filmes, mas eu vou aguentar assistir esse filme no céu, como um cara matou 800 do exército inimigo. Eu quero reservar esse filme lá no céu, quando eu chegar, para eu ver como que foi que aconteceu. Vamos fazer uma watch party pra gente assistir junto. Vamos todo mundo assistir junto. Verso 35, vamos lá. No 33, ele falou sobre aqueles que conseguiam, eram experientes. Então, agora o 35. Eles conseguiam, eles eram preparados para a batalha. E a Z, eles conseguiam, preparados para o combate também, a formação do combate. Todos esses homens vieram para Hebron com um coração pronto para fazer Davi e Israel. O resto de Israel estava em uma mente para servir ali. E depois fala que havia alegria em Israel. No capítulo 13, fala que Davi consultou com centenas. E a próxima coisa é que eles levaram a arca para a cidade de Jerusalém. Foi ali que tinha morrido. E agora o temor do Senhor vem sobre Davi. E Davi não quer mais fazer nada ali com a presença, porque ele ficou aterrorizado. Então, presta atenção, não sei se vai fazer sentido para você. Ele tem essa coisa interna dele, que não é um desejo carnal, mas é um desejo, uma visão, uma missão que o Senhor colocou, um mandato que ele recebeu, que ele não consegue apagar por causa do medo de que uma pessoa vai morrer de novo. Não sei se vai fazer sentido para você. Ele não consegue matar. A paixão está ali dentro dele. Ele aprendeu no deserto com as ovelhas do pai, de que haveria essa interação, deveria haver essa interação com o povo, os sacerdotes de Deus e o Senhor, e ele não consegue apagar isso, apesar de estar aterrorizado com esse problema. Ele vai para as Escrituras, quando em dúvida, leia o manual. Ele acha nas Escrituras, uau, a presença de Deus tem que estar sobre os ombros dos sacerdotes. E é a partir dali que ele recebe o ministério sacerdotal, então, para levar a arca para o tabernáculo de Davi. Agora tem alguns poucos versos, fica aí, aguenta aí. O capítulo 15, verso 1, diz: depois que Davi construiu casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então, verso 2 disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e também para ficarem sempre ao seu serviço. Verso 12, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e os seus companheiros levitas deverão se consagrar e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Último verso, 13. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder ou a ordem apropriada. Olha o ponto que eu quero fazer. O Espírito Santo inspirou as Escrituras e ele enfatizou ordem, manter a ordem, um coração, uma mente, todas essas coisas sobre ordem. E aí depois ele traz o protocolo de trabalhar com uma ordem divina para encontrar uma ordem humana. E como resultado, um homem morre. Tem um atraso na glória de Deus residindo na cidade do rei, no centro de Israel. Então eles voltam para as Escrituras e descobrem que existe uma ordem. A Bíblia diz para mim e para você: nós entramos por seus portões com gratidão no nosso coração. Nós entramos em seus átrios com louvor. Todas essas coisas, todas essas ideias não são coisas para a gente pular, não são punições de Deus para a gente aprender a fazer as coisas certas, mas eles são convites para experimentar como o mundo dele funciona, como todas as coisas acontecem nessa presença de Deus. Essas são as coisas que são importantes. Você passa por esses portões com ações de graça porque é um lugar de maior liberdade, de cura. É ali que você entra nessa mente sã, você entra nesse lugar em que você vê claramente
mente, você toma melhores decisões, sua vida é transformada porque você está nesse processo de transformação, porque você entrou na presença do grande Deus com gratidão e com louvor. Não é um ritual nem rotina, mas é um convite para relacionamento. Então existe uma ordem divina para os militares. Então eles deixaram cair esse processo quando era sobre se aproximar de Deus. Quando eles voltam para as Escrituras, então eles finalmente conseguem trazer a presença para Jerusalém. E acredito, eu esqueço, mas acho que 33 anos, algo assim. Por 24 horas, 7 dias na semana, eles tinham turnos dos sacerdotes diante do Senhor. Eles ministravam ao Senhor sem multidões. Eles tinham aqueles que gravavam, mas eram pessoas, não eram iPhones. E eles escreviam as canções proféticas. Muitos dos salmos que você vê foram inspirados profeticamente e aqueles escribas escreviam esses momentos. É isso que os nossos times fazem o tempo todo. Às vezes vocês veem eles com o telefone aqui, eles têm um coro especial e algo acontece naquela frase, naquela canção espontânea, e depois eles expandem isso para escrever. Mas é aprender na presença como cooperar com Ele, como deixar que Ele lidere a dança e aprender como é ministrar para Ele e se tornar, então, pessoas transformadas que transformam a sociedade. Esse é o mandato. Na Bethel, essa é a missão. Não é a missão de todo mundo, mas eu sei que é a nossa, porque nós recebemos uma responsabilidade, como eu me refiro, um centro apostólico de recursos, em que as nações possam vir. Talvez só receber uma transferência de unção. Eu fui mudado, transformado, apenas quando eu fui numa conferência do John Wimber, em 87. Eu orava pelos doentes, eu falava de cura. Até aquele momento eu nunca tinha visto nada acontecer. Eu orava pelas pessoas, ou elas ficavam doentes ainda, ou morriam. Então eu pensava que eu tinha o dom da eternidade. Eu fui para uma conferência de Wimber, ninguém pôs mão sobre nós, ninguém profetizou, ninguém nada. A gente só foi e estava na sala, a gente celebrou o que Deus estava fazendo. A gente foi para casa e os milagres aconteceram literalmente naquela semana. 2 ou 3 dias depois de voltar, eu vi o meu primeiro milagre e começou a acontecer assim. Então talvez você ou eles vão vir só para uma reunião e eles vão para casa com uma graça diferente. Não me importa como a gente recebe isso, mas a gente está interessado em ver o Senhor glorificado pelas nações do mundo, rendendo-se a Ele, adorando. Talvez eles vão ficar aqui 3 anos, treinando na nossa escola. Não sei qual é a parte que eles vão levar, mas eles vêm por essa razão, porque nós temos um mandato de ver a transformação de um indivíduo, da sua família, sua linhagem familiar, da sua vizinhança. Sabe, existem chamados que estão sobre famílias, mas eu estou interessado em que você descubra por que você está vivo. Olha, a família do Chris e da Kathy tem algo muito forte profeticamente sobre a vida deles. Está nos filhos, nos netos, não quer dizer que todos eles vão estar nos púlpitos, mas todos possuem essa característica, essa graça do profético para ver o que outros não veem. E isso está na família deles. E a sua família tem uma significância, um significado muito específico, um chamado. E aprender a descobrir o que é isso. É isso que a gente quer. A gente quer os indivíduos, a família, mas hoje eu estou falando da família. Na Bethel, nós temos um mandato de servir as nações da melhor forma que sabemos. Eu mencionei que o Chris está indo para uma nova nação agora, uma outra nação, e um impacto muito grande, e tem um favor muito profundo, específico que Deus tem dado a ele nas nações. Agora, eu não sei quantos de vocês são amigos da AI, sabe, a inteligência artificial. Eu já conheci, não posso dizer que somos amigos, mas estamos nos tornando conhecidos. Me deixa um pouco nervoso, porque como ele sabe o que sabe sobre mim, me deixa muito nervoso isso. Eu não gosto de fazer perguntas pessoais, porque ele sabe mais do que deveria. Então, eu fiz uma pergunta ontem. O que é um centro de recursos apostólico? Sabe, eu não ensino a partir da AI, viu? Da inteligência artificial. Quero que você entenda. Eu vou ler para você o que o profeta inteligência artificial falou.
Centro apostólico de recursos é geralmente um ministério ou uma igreja local que funciona não apenas como uma congregação, mas como um centro de treinamento, equipar para enviar o corpo de Cristo de forma mais abrangente. A ideia vem dessa passagem do Novo Testamento, em que os apóstolos estabeleciam lugares como Antioquia, em Atos, em que se tornavam um lugar de adoração profético e comissionamento. Os aspectos frequentemente associados com esse centro apostólico vou te dar só os destaques, não só todos os pontos, tá? Número 1, treinamento e equipagem. Número 2, envio e multiplicação. Número 3, um lugar de recursos. Número 4, cultura apostólica e profética. Número 5, impacto na cidade e região. Para resumir, um centro apostólico é mais do que uma igreja local, mas é um lugar equipado para enviar, equipar, treinar os crentes para expandir o reino de Deus a todas as áreas da sociedade. Eu estou nervoso em perguntar onde foi que ele conseguiu toda essa informação, viu? Porque parecia muito as minhas notas. Então, enfim. Mas eu disse amém para tudo que ele disse aqui, viu? O nosso prédio fala sobre isso, sobre como os prédios são para facilitar. Nós temos pastores queridos conosco, eles estão visitando de James River, eles vieram aqui para a conferência, eles são parte da equipe deles, uma igreja de 12 mil membros lá no Missouri. E ele disse, ele falou essas palavras: olha, eu nunca vi uma igreja que usa tão bem o seu prédio do que vocês. E isso é muito verdade, viu? Tipo assim, um dos diáconos aqui uma vez falou, nós temos que mudar o nome para tipo um restaurante que está sempre aberto, 24 horas, porque é uma questão de mordomia para nós, para nos preparar para o que está vindo. Eu uso essa ilustração, eu não sei se é boa, né? Eu costumava jogar golfe. Meus filhos gostam de jogar golfe. O Gabe não joga, mas quem sabe, né? Talvez ele vai ser sugado ali pelo buraco negro do golfe. O Brian agora também já joga golfe. Eu costumava jogar golfe. E o Mark Twain fala que o golfe é um jeito de destruir uma grande caminhada. Essa é a minha filosofia, basicamente. Porque é um jogo que não dá para ganhar, gente. Você pode vencer de outra pessoa. Você pode vencer os pontos de ontem, mas não dá para você vencer o golfe, que sempre vence. Perdão, gente. Voltando ao golfe, né? Eu costumava jogar golfe. Aí tem aqui, o taco vem para trás e a bola tá aqui nesse momento. Então ele tem que vir para trás e chegar na bola e aí a bola segue. Aqui é onde a gente esteve, aqui é onde a gente está. Então adivinha para onde nós vamos? Você pode dizer o que Deus está prestes a fazer por causa da aceleração do que você já disse sim. Faz sentido para você? E a responsabilidade que nós carregamos. Eu tenho uma mente muito sóbria com isso, sabe? Não é uma oferta igual, mas é um sacrifício igual. Então, para a nossa família da Bethel, esse é o nosso privilégio. Podemos ver milagres nessa terra. Nós fizemos tudo em dinheiro. Nós pagamos pela propriedade em dinheiro de 58 acres. Antes a gente já tem um prédio lá que eu vou descobrir onde está para a minha próxima reunião, mesmo se não tiver ninguém lá me esperando, eu vou lá, porque antes da gente ter essa construção, você andava na terra, 58 acres de terra, e nós pagamos em dinheiro para isso. Você olha para essa terra, em algum lugar nesse chão tem 22 milhões de dólares. Nos custou isso. E você tem que olhar para isso e pensar, obrigado, Senhor, pelo estado da Califórnia. Obrigado, Senhor, por esses impostos altos.
Obrigado pela Califórnia. E eu sou grato mesmo pela Califórnia. E Deus não é intimidado pelas coisas que a gente tem que pagar, os impostos. Eu tô, mas ele não. Mas é engraçado, você olha para essa terra e você vê que aquele solo carrega 22 milhões de dinheiro que a gente já colocou nesse prédio. E agora, claro, já tem um prédio lá que a gente também pagou em dinheiro. A gente está indo para a próxima fase. Acredito que a gente precisa de 7, 8 milhões a mais para construir só a concha ali, para que a gente possa trabalhar em bom tempo, seja bom tempo ou talvez tempo frio também. Então a gente tem que construir primeiro a estrutura. Mas tudo isso para dizer, especialmente família da Bethel, se você é um visitante, obviamente, claro, você pode participar conosco, mas eu quero te dar um testemunho, né? Essa semana, mais $1 milhão a gente recebeu de pessoas que não fazem parte da Bethel. E a gente recebeu nem sei quantos, mas acredito que milhões, no plural, viu? De pessoas que nunca nem estiveram na Bethel. Então, o impacto da sua obediência, do seu sim, criou um efeito cascata em que pessoas de outras nações estão tão gratas que elas agora querem ofertar novamente, de volta. E eu fico chocado com isso. Eu fico muito grato, que a gente pode ser parte disso. Quando eu dirijo por essa propriedade, eu vejo esse prédio e eu agradeço pela plenitude, por completar aquilo ali. É dinheiro, a gente está pagando tudo em dinheiro. Você nos ajudou, pessoas ao redor do mundo têm nos ajudado. E a gente vai receber ofertas agora, só em um momento. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.